As plantas naturais trazem conforto térmico, ou seja, diminui a temperatura do ambiente, trazem um ar mais puro e também atraem animais para nossas casas, como pássaros, borboletas, o que torna o ambiente muito mais agradável. Mas nem tudo são flores quando se trata do convívio entre animais e plantas. Muitas delas podem trazer problemas como intoxicações ao seu animal, cão e gato. No vídeo de hoje, traremos as plantas mais comumente relacionadas às intoxicações. Bem-vindos à Confraria Animal. Como poucos sabem, todas as plantas, na realidade, apresentam algum grau de toxicidade. Plantas tóxicas são aquelas em que o contato, seja do ser humano ou do animal, leva a alguma intoxicação ou algum sinal clínico de intoxicação. Boa parte dos venenos mais letais da história da humanidade são provenientes de plantas. A cicuta, por exemplo, uma planta comumente encontrada na Europa e na África do Sul, é uma planta que produz um veneno que leva à parada respiratória, o ser envenenado permanecendo em alerta. Na história, utilizada na época da Grécia Antiga nos prisioneiros, quando se queria eliminar um prisioneiro, por exemplo, se fazia uso da cicuta. O caso mais famoso de uso de cicuta foi com Sócrates. O filósofo Sócrates foi morto no ano de 399 a.C. pelo uso da cicuta. Outra planta também conhecida pelos seus efeitos mortais é a beladona. A beladona tem esse nome porque na Idade Média se usava preparados dessa planta, ou macerado dela. As madames na época pingavam no olho, o que fazia a pupila ficar dilatada e se tornar mais atrativa, né, a mulher mais bonita por esse efeito, e ainda elas passavam no rosto para dar aquele rubor, aquela vermelhidão que hoje as mulheres conseguem pela maquiagem. No entanto, é uma planta que basta o consumo de uma única folha para que seja letal para um ser humano adulto. Há muito tempo se convive com plantas tóxicas, né? E como diz aquela máxima, a diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes está na dose. E isso também serve para plantas tóxicas. Então, muitas das plantas que se usam em terapia, principalmente na homeopatia, mas também na alopatia, em doses excedentes àquela que serviria para tratamento, podem ser letais ou trazer consequências graves, tanto para nós quanto para os nossos animais. Então, pessoal, a intenção da gente gravar esse vídeo hoje é ajudá-los a identificar aquelas potencialmente mais perigosas. Então a gente vai, conforme for avançando, nós vamos falando sobre as plantas e colocando imagens para que vocês acompanhem, para que você identifique aquelas que você deve manter distância do seu animal ou evitar o contato com o seu animal. Então vamos lá. Para começar, uma muito comum na nossa região, que acredito por todo o Brasil, que é a azaleia. A azaleia está aí a imagem para quem está acompanhando. É uma planta muito bonita, que tem uma variedade de cores enorme, produz uma flor muito bonita, que agrada muito para quem quer fazer o paisagismo da casa. No entanto, para os animais, até tem um dado interessante aqui, a ingestão de 10 gramas de azaleia por um animal de 5 quilos já é suficiente para causar intoxicação. E quais são os sinais que poderiam identificar uma intoxicação por azaleia? Salivação excessiva, vômitos e diarreia, no caso do comprometimento gastrointestinal, aí, geralmente o primeiro ou naquelas intoxicações mais leves, podendo passar para perda de visão, fraqueza muscular, arritmia cardíaca, depressão do sistema nervoso central, levando o animal a coma, podendo levar o seu animal a óbito. Então, assim, das plantas mais perigosas que a gente conhece na clínica, a azaleia. Então, tomar cuidado, pessoal. Cabeçando a nossa lista aqui, tá certo? Outra planta muito bonita, muito comum no final de ano, quando se usa ela em ornamentos natalinos, por exemplo, é o bico de papagaio. Você acompanha aí na imagem. No caso do bico de papagaio, o principal sintoma nas intoxicações é a irritação de pele pelo contato, se com contato ocular, ou seja, se esfregada no olho, né, podendo levar a conjuntivite e lesões de córnea. Um animal com lesão de córnea, se não tratado, pode perder a visão. Caso ingerida, também podendo causar irritações do trato gastrointestinal, aí com vômitos, salivação excessiva da mesma maneira, e irritação como gastrites, a queimação,
que é lógico que o animal não vai relatar isso para a gente, mas vai ser possível avaliar isso, e com a ingestão da comida, muito provavelmente ele vai vomitar, ou seja, a irritação toda de trato gastrointestinal, podendo levar a diarreia também, por exemplo. Outra que é muito comum, eu acho que é das plantas mais utilizadas no paisagismo no Brasil, muito bonita, uma folhagem muito bonita, é a Comigo Ninguém Pode. Está aí na tua tela para acompanhar. A ingestão de qualquer parte dessa planta, ou seja, folha, caule, raiz, ela pode levar a irritação acentuada da mucosa bucal e da faringe, podendo levar inclusive a edemas ou inchaços de boca e língua, que podem causar até problemas respiratórios mais sérios. Além disso, o contato também dela com os olhos, da mesma maneira que o bico de papagaio, pode causar também conjuntivite, edema nas pálpebras, aquela pálpebra inchada que parece que o cachorro acabou de sair de uma luta de boxe, assim, né? Sendo uma planta, então, muitas vezes, muitos relatos de intoxicação por ela, responsáveis por dermatites, às vezes até sérias, pelo contato com essa planta aqui. Interessante também em medicina humana, eu acredito, pelos trabalhos que eu li, é a planta com mais relatos de atendimento com relação à toxicidade, né, nos casos principalmente de irritação de pele. Continuando a nossa lista, uma planta comum em jardins, essa é uma planta de porte grande, ela chega a 4, 5 metros de altura, se tiver algum esteio para ela acompanhar, que ela tem folhas muito grandes, é chamada costela de Adão. Ela tem esse nome pelas características da folha, ela parece uma costela, tem furos no meio da folha, assim. Tem uma particularidade interessante, ela produz um fruto e esse fruto inclusive é comestível. Tomar cuidado, tá, gente? Porque algumas plantas parecidas com elas, com esta aqui, produzem frutos também, são tóxicos. Então, no caso, pra gente, ela é uma planta que o fruto, então, não é tóxico, mas folha e caule, sim. É uma planta que causa o contato ou a ingestão, irritação intensa da boca, língua e garganta. E, no caso da ingestão, vômito, podendo chegar a diarreia também. Comum dela, das intoxicações por essa planta, são as irritações de pele. Vamos partir para outra agora, comum também, muito bonita, uma planta ornamental conhecidíssima, que é o copo de leite. O copo de leite tem esse nome pelo formato da sua folha. Parece um copo de leite derramando leite assim. Essa planta, inclusive, tem uma curiosidade, para quem é um pouco mais velho, aí vai se lembrar disso. Teve uma novela, inclusive, que um personagem chamado Jorge Tadeu, que era um fotógrafo, e quem interpretava esse personagem era o Fábio Júnior. Nessa novela, inclusive, depois ele morreu, foi assassinado, não me lembro muito bem agora, ele foi enterrado e do seu túmulo nasciam essas flores aqui, o copo de leite. E nessa novela as mulheres iam lá e comiam essas flores e aí ficavam ensandecidas, ou seja, teria um componente erótico aí nessa planta, né? Alguma coisa desse tipo. Imagine, isso aí hoje seria um absurdo, uma vez que se trata de uma planta tóxica. Se uma mulher ingerir isso aqui, da mesma forma que seu animal em casa vai ter problemas sérios, né? Com dor, queimação, eritemas, ou seja, ela é irritativa para todas as mucosas, né? E causando da mesma maneira que as de cima, podendo causar inchaço nos lábios, nos cães também, língua, então, podendo até edema de glote, podendo causar um problema respiratório mais sério para o animal não conseguir respirar, podendo evoluir isso aí para disfagia, o animal que não quer comer, salivação excessiva, diarreia, cólicas abdominais sérias e no contato ocular, a exemplo das outras duas, podendo causar conjuntivites também, edema de pálpebra e até úlceras ou lesões de córnea. Então é importante, só coloquei esse paralelo aqui, porque hoje a gente toma muito mais cuidado, as informações agora são passadas com mais cuidado, muito provavelmente você não teria esse tipo de coisa hoje numa novela, né? Que ofereceria um perigo ou ofereceu um risco grande para a população colocar uma planta tóxica sendo ingerida em horário nobre, né? Enfim, vamos lá. Outra que é muito comum, o pessoal usa essa aqui em canteiros, perto de muros, né, para que fica difícil escalar, um ladrão passar, é a coroa de Cristo. A coroa de Cristo está na sua tela, para você ver, ela tem espinhos muito grandes, pontiagudos, né, então, para isso essa finalidade, para isso esse uso. Essa planta aqui, aí você vai dizer, pô, mas então uma planta com esse espinho, como é que o animal vai ingerir uma planta dessa tal?
Nesse caso aqui, o que acontece é que ela solta um látex. Então, os acidentes costumam acontecer durante as podas, principalmente. Então, quando se faz o corte, ela dispensa esse líquido, ou quando se corta a folha, esse látex, ele sai, essa seiva, e é justamente essa porção que é tóxica para os animais, os seres humanos também. Causando, no caso dela, então, irritação de pele e mucosa, com hiperemia, ou seja, vermelhidão de pele, essa aqui podendo evoluir, inclusive, para vesículas e pústulas, que são isso, aquelas bolinhas, aqueles inchaços, no caso da pústula, aquela lesãozinha com inchaço com pus dentro, inclusive, né? E isso tamanha a irritabilidade, tamanha a intoxicação que esse látex pode causar, ok? Prurido também é comum, ou seja, coceira e dor em queimação, onde o látex caiu. No caso da ingestão, menos comum, mas acontece, principalmente cão filhote que vai lamber o látex no chão. Lesões irritativas, então, de trato gastrointestinal, salivação intensa, disfagia, que é o animal que para de se alimentar, edemas de lábio e língua, como já dissemos nas outras, náuseas e vômitos podem acontecer, e no contato ocular, exemplo das outras também, podendo causar conjuntivite e lesões, ok? Principalmente na córnea. Outra muito comum nas casas, essa aqui até tem um componente aí que o pessoal usa para proteção do ambiente, muita gente usa essa planta com essa finalidade, é a espada de São Jorge, tá aí na tela. Lógico que leva esse nome pelo formato de espada que ela tem, e essa é uma planta também tóxica, muita gente não sabe, que pode causar também dermatites, no caso de ingestão, irritação de trato gastrointestinal, podendo chegar até obstrução da garganta e glote pelo inchaço que ela causa, podendo ser perigoso então. O agente dela é o oxalato de cálcio, a exemplo também do Comigo Ninguém Pode e do copo de leite. Por isso que elas apresentam sinais clínicos tão parecidos na sua intoxicação. Então todas elas, hein, pessoal, plantas muito comuns em casa e perigosas para o seu animal. Então evitar o contato, manter o mais longe possível, ok? Vamos lá. Uma menos comum, mas está aí na tela, muita gente já viu ou pode ter na sua casa, é a espirradeira. Essa, no caso, causando salivação excessiva, que é a cialorreia, náusea e vômito, quando se trata do comprometimento gastrointestinal, mas podendo, ainda mais perigosa que as outras, trazer arritmia cardíaca e também tremores, colapso, chegando a convulsão, ou seja, cometendo o sistema nervoso central, podendo levar essa aqui, o animal à morte, ao óbito. Mais uma da lista comum, que é a era. A era muita gente tem em casa, como uma trepadeira, aquela que sobe na parede. Também é uma planta tóxica, então cuidado, principalmente nos momentos de poda dela, quando as partes dela ficam pelo chão, que é geralmente onde acontece o acidente, tá, pessoal? Difícil o animal ir à parede, tirar, pode acontecer, mas o mais comum são nesses momentos. Então vamos lá. No caso da era, irritação oral, só do simples contato ou na ingestão. Prurido severo, nesse caso ela causa muita coceira, essa planta aqui, irritação ocular no eventual contato com o olho, dificuldade de deglutição, aí de novo pelo edema de glote que a gente pode ter, e até de respiração nos casos mais graves, tá? Quando a gente fala casos mais graves, é aquele em que o edema é muito grande e às vezes você tem que recorrer até uma traqueostomia para ter o acesso respiratório. No caso da era, também na ingestão, pode acontecer alteração da função renal e até nas mais severas alterações neurológicas. E aí sempre que com alterações neurológicas e alterações renais principalmente, o cuidado se intensifica, a terapia tem que ser ainda mais intensa porque os riscos de óbito são ainda maiores. Outra comum, uma flor muito bonita, que muita gente gosta, que é o lírio. O lírio, ele também é perigoso, potencialmente letal, e no caso dele, também dividimos em afecções. No caso das digestivas, você pode ter vômitos, tá? Cialorreia também, que é o excesso de salivação, pode ter cometimento do sistema nervoso central, com a letargia, perda de apetite, tremores, chegando a convulsionar, no caso do lírio. E também podendo levar a problemas urinários, como a gente disse na era, no lírio da mesma maneira. Então você tem, que é a poliúria, posteriormente chegando à anúria, quando o animal para de urinar. Então isso demonstrando acometimento renal, parada do funcionamento renal. Então esse potencialmente perigoso, inclusive a gente tem relatos de gente que faz chá de lírio,
pessoal aí mais, né, faz o consumo do lírio via chá, fica um alerta aí para quem está assistindo. Mesmo acometimento que você tem com cães e gatos, pode acontecer com você, ser humano também. Ela é potencialmente letal. Então, pessoal, nessas ondas aí de chá disso, chá de cogumelo, chá de lírio, esse é um que costuma ser pessoal usar, fazer uso desse aqui. Então, por favor, não cometam essa imbecilidade, vou chamar até aqui, porque ele é muito perigoso. Uma aqui que eu coloquei, uma flor muito bonita também, tá aí na tela, muito comum aqui na nossa região. A gente está no interior de São Paulo, próximo a Olambra, então aqui no caso na nossa cidade, da nossa região, flores são muito comuns, e essa particularmente, muito produzida aí na Olambra, que é o calanchoe, tá? Tá aí na tua tela. O calanchoe, ele pode trazer, além das afecções digestivas, como todas as outras, irritações de mucosa, edema, tudo isso aí, também sintomas mais severos de intoxicação, tá? Afetando inclusive coração, podendo chegar a ataxia, tremores, sistema nervoso central, então acometimento do sistema nervoso central, podendo levar até a morte súbita. Então, muito comum essa aqui, muito perigosa. Então, tomar cuidado com esse aqui, geralmente ela está em vasos, pequena, né? Pode estar no canteiro plantado, mas é muito comum estar em vaso, então com acesso fácil ao seu animal, prevenir isso aqui, tá, gente? Pessoal, para finalizar a nossa lista agora, duas mais comumente encontradas em ambiente mais rural, ou para gente que mora no interior aqui também é comum, né? Quem tem casas grandes, quintais grandes, chácaras, por exemplo, vão ter mais esse tipo de planta, vai ser mais comum ou mais possível seu animal ter contato com elas. A primeira, muito perigosa, é a mamona. A mamona, que é a Ricinus, ela produz uma toxina, um veneno chamado ricina. A ricina, inclusive, um veneno potencialmente letal, que em muitos seriados, filmes, é comum a gente ver o pessoal fazendo preparado de mamona para utilizar isso aqui, porque inclusive ela não deixa traços depois, né? Depois da morte é difícil evidenciar que a causa foi a ricina, tá ok? Então, a princípio, na ingestão da mamona, dor abdominal é sinal, náuseas e vômitos, cólicas intensas nesse caso, com diarreias muitas vezes, e muitas vezes diarreia sanguinolenta, tá? Então essa parte do acometimento trato gastrointestinal. Desidratação grave, distúrbios hidroeletrolíticos, levando a choque muitas vezes, depressão do sistema nervoso central, podendo levar ao coma. Olha o perigo então da intoxicação por mamona, tá, gente? Hipotensão, dispneia, arritmia e parada cardíaca, também ela pode levar, ok? No caso ainda de intoxicações que não levem à morte por qualquer uma dessa via, pode causar insuficiência renal aguda, tá? É um quadro sério também que pode levar também seu animal a óbito, ou seja, potencialmente letal, muito perigosa, tá, gente? Tomar cuidado com a mamona então. É também ainda irritativa ao contato com a pele, ou seja, a mamona ela tem o ciclo completo, né? Vários tipos de vias tóxicas, podendo levar seu animal a óbito por mais de uma via, além da parte irritativa, ok? Então, mamona, muito cuidado, quem tem no seu quintal aí, tanto com os animais quanto com as crianças, cuidado com ela, ok? Não é grande produtor de mamona? É mamona, pô. Você sabe que é uma porcina que não pode comer. Outra comum aqui no interior, a mandioca brava. A mandioca brava ela libera o ácido cianídrico, e o ácido cianídrico ele causa anóxia celular, ou seja, não chega o oxigênio nas células. E os distúrbios então gastrointestinais comuns da sua ingestão são náuseas, vômitos, cólicas abdominais severas e diarreias. Na questão neurológica ou com acometimento do sistema nervoso central, você pode ter sonolência, torpor, convulsões, podendo chegar ao coma, com hipotensão também arterial na fase final da intoxicação. Ou seja, potencialmente letal, muitos relatos de animais que vieram a óbito e também de seres humanos pela ingestão da mandioca brava, ok? Inclusive a gente que é do interior, é comum você ver placa indicando que aquela mandioca é mandioca brava, para o pessoal não roubar a mandioca e não vir a óbito, né? Muitas vezes ela não é também, aí o pessoal coloca que é, porque aqui no interior a gente já sabe desse risco.
né? Você que está nos assistindo, às vezes da capital, não tem muito essa informação. Aqui a gente já conhece, então é comum você ver esse tipo de placa, mas antigamente era mais comum ainda, ok? Então, pessoal, assim como o outro de intoxicações e dos animais peçonhentos, dois vídeos que a gente fez, a intenção aqui não é você ter uma aula sobre os sinais, nem nada disso. É claro, só para você identificar. O mais importante, eu acredito, nesse vídeo é que você identifique as plantas em si, pelas imagens aí, como elas são plantas muito comuns, para que você, então, reduza a chance do contato do seu animal com elas. E se porventura você tiver uma suspeita de ingestão ou contato, a gente falou um pouco sobre os sinais que é para você poder identificar. Tá ok? Então, nesse caso, assim como nos casos das outras intoxicações, o principal são medidas preventivas. Então, listei algumas aqui. Primeiro, lógico, manter esse tipo de planta fora do alcance do seu animal. É a mais lógica e mais fácil de todas, tá? Segundo, conheça as plantas venenosas existentes em sua casa e seus arredores, que é a intenção do vídeo. Então, agora com as imagens, você já vai procurar aí na sua casa e na vizinhança, ou onde seu animal tem acesso, por elas, para que ele não tenha o contato, ok? Nunca, esse aqui é interessante, pessoal, nunca utilize as plantas ou partes dela como brinquedo. Por exemplo, você quebrar um graveto aí, alguma coisa, e fazer o seu animal buscar, tal. Se for uma planta tóxica, a gente já viu aqui que muitas delas, todas as partes são tóxicas, né? Caule, folha, enfim, se você utilizando elas, você pode levar o seu animal a uma intoxicação. Quarta, importante também, não prepare remédios ou chá caseiros com plantas que você não tem conhecimento ou que você tenha pouco conhecimento. Você pode levar da mesma maneira seu animal à intoxicação. E aí, muitas vezes, nesse caso aqui, ainda mais severas, né, ou mais agudas, porque você acaba concentrando os agentes e fornecendo direto ingestão. Então, não faça isso. Serve isso, logicamente, para o seu animal e para você também, os seus filhos, não faça esse tipo de coisa. Outra interessante aqui, como a gente diz, por exemplo, da coroa de Cristo, tomar cuidado ao podar plantas que liberam látex, ou aquelas que soltam aquele leite. Muitas desses látex, muita dessa seiva, ela é tóxica, tá? Venenosa, perigosa. Então, tomar cuidado no momento, tanto com onde você deixa, com o animal que estiver próximo, você mesmo, tomar cuidado, usar luva, planta que tiver esse tipo de látex aqui, que eles são, na grande maioria das vezes, venenosos, tá? E cuidado ao deixar, é muito comum você fazer a poda e deixar mais adiante para você retirar. Durante esse intervalo, que pode ser o perigo do seu animal ter o contato com esse leite aí, lamber, e aí causando os problemas que a gente já descreveu, ok? E assim como no vídeo de intoxicações, em caso de acidente, na certeza do que o animal ingeriu, ou mesmo na dúvida, se você está em dúvida, procure imediatamente o atendimento médico veterinário. Por hoje era isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos, vocês que dispensam parte do seu dia para nos assistir. Espero que as informações que a gente esteja trazendo sejam do agrado. Se tiverem algum assunto que gostariam de discutir conosco, de trazer para a pauta, vai ser um prazer gravar vídeo. Gostaríamos de recebê-lo, se possível, aqui no nosso estabelecimento, ou de ajudá-lo pelos canais que a gente tem de atendimento aí. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Semana que vem com mais vídeos. Muito obrigado.